convidada para trabalhar na Escola Machado de Assis em 2008. No entanto, ela já existia aqui na zona rural, na zona urbana, desculpa, desde 2007, que foi quando excedeu o número de alunos que precisavam ingressar no primeiro ano aqui na Santa Terezinha e as escolas daqui não tinham vaga. O que aconteceu? A Secretaria da Educação, numa medida de urgência, locou duas salas de aula na Escola Imaculada Conceição, que fica aqui na comunidade, uma escola particular. Então, 50 alunos foram atendidos ali naquele espaço em 2007, no caso, 2 turmas de primeira série. O que aconteceu em 2008? Essas 2 turmas precisavam ir para a segunda série e tinha mais 3 turmas, né, de alunos precisando entrar, o que excedia também o limite de vagas aqui da comunidade. Então a Secretaria alocou mais salas ali na Escola Imaculada Conceição e 5 turmas foram atendidas ali de primeira e segunda série. Nesta época de 2007, nós ainda não éramos Escola Machado de Assis. Ali funcionava como sendo um anexo da Escola Oswaldo Cruz, da Escola Municipal Oswaldo Cruz. No entanto, uma escola não pode funcionar como anexo por mais de 1 ano. Nesse meio tempo, a Escola Machado de Assis, que era rural, tá, havia fechado, porque haviam poucos alunos e aí eles foram fazendo enturmações nas escolas de lá. E essa escola havia sido fechada. Então, o que a Secretaria fez? Ela transferiu de endereço a Escola Machado de Assis para a zona urbana. Então nós nos tornamos a Escola Machado de Assis, aquelas 5 turmas que funcionavam na Escola Imaculada Conceição. Porém, uma escola municipal não pode funcionar dentro de uma propriedade, né, junto com outra escola em funcionamento. Então o que a Secretaria fez? Ela alugou um prédio, né, ali próximo ali, que também era da Escola Imaculada Conceição, porém não fazia parte, né, da escola. Alugou ali e nós começamos a funcionar ali. Foi onde eu assumi a direção. Em 2007 eu fui convidada para ser coordenadora, 2008, desculpa, no início, ser coordenadora da escola, né? E aí em 2009 a escola começou o seu funcionamento efetivo nesse novo prédio, onde eu comecei como diretora. Naquele momento eu fui indicada para a direção, né? Fui convidada para assumir a direção da escola, como coordenadora também. Então, as atividades iniciaram-se ali em 2009. A partir daí, sim, 2 anos depois, a gente participou de eleições diretas, né, para a direção, e aí a gente assumimos legitimamente a direção da escola. E o que eu penso assim, na questão pedagógica que é legal das famílias? Eles saberem de fato o que a professora entende. No meu caso, a questão da alfabetização, o que eu vou trabalhar com eles, como é que eles podem orientar esse tema, esse estudo em casa, o que eles podem tirar de dúvidas com a gente, é fazer eles se sentirem à vontade. Então eles sempre vêm conversar, professor, eu quero fazer tal coisa com o filho, o que tu sugere? É ter essa troca mesmo, assim, de estar sempre aberto para ouvir as famílias. Então isso são as coisas pedagógicas que a gente faz bem direcionado. Entre março e abril, que foi o tempo que a escola ficou sendo construída, a gente foi construindo o projeto político-pedagógico da escola com as famílias, né? Os pais eram convidados para reuniões, os pais iam para as reuniões, né? Mesmo os alunos ainda não tendo aula, e ali a gente foi construindo o projeto de escola que a gente queria para aquele novo espaço, assim como nós fizemos com os professores. Os professores também trabalhavam nesse período enquanto a escola estava sendo montada, né? Terminada a obra, e aí a gente ia construindo o nosso projeto político-pedagógico. Eu acho que isso é um marco importante, assim, de transformação dessa escola, porque ela foi se transformando de um anexo para uma escola de fato autônoma, que tem uma própria identidade, e isso foi sendo construído com esse grupo inicial de professores e de pais. Para trabalhar na escola é muito importante o estudo, ela te estimula o estudo e ao mesmo tempo te ensina muito. Tu aprende com teus colegas, tu aprende com a coordenação, com a direção. É uma escola que te faz sentir bem em casa, assim, e que ao mesmo tempo te desafia a sempre aprender mais, para ensinar mais, te desafia a compartilhar os teus estudos, a compartilhar o teu aprendizado, e ao mesmo tempo, com isso, a gente também aprende com os colegas, né? Acredito que é uma coisa bem importante para o crescimento profissional e o crescimento como pessoa também. É um lugar que não só ensina os alunos, como ensina os profissionais. O que acontece no município?
existe muita rotatividade de pessoal, né? Então, a gente foi desenhando uma escola que a gente queria, né? Que os pais se colocavam, os professores se colocavam, né? Alguns que foram construindo junto conosco ali no início. Então, nós estamos construindo uma ideia de escola. Porém, esse grupo que foi construindo isso, ele também vai se modificando, porque chegam outras pessoas, né? Outras pessoas acabam saindo e essa ideia vai se reconstruindo. Então, algumas pessoas chegam, se identificam com essa filosofia, com essas ideias que a gente foi construindo e acabam ficando. Outras não vêm, não se encontram nessas ideias, acabam saindo. Então, tudo isso vai transformando, né, o jeito de ser da escola. Eu entrei em 2015, né, quando eu era lá, na outra escola, e eu já me sentia bem, porque a primeira coisa antes de escola, de espaço físico, de coisas materiais, é como tu é acolhida no lugar que tu tá chegando. E eu fui abraçada por todos, porque aqui a escola é uma família, né? Que eu adquiri nesse tempo, que já vai fazer 3 anos, é uma família, assim, que a gente tem. E acho que uma coisa importante, assim, é o grupo, né, de professores e funcionários que vai se construindo dentro desse espaço, conhecendo essa filosofia e que vai auxiliando nessa conquista toda, né? Porque não sou eu, Márcia, diretora, ou a Rogéria, coordenadora, que damos conta disso tudo, né? A gente somos 2 pessoas na equipe diretiva, sim, que trabalhamos a partir de um projeto político-pedagógico que não foi construído por nós, né? Por nós também, porém com um grupo de pessoas, que isso vai sendo revisto ano a ano. Então a gente vem conseguindo manter, né, esse projeto de escola que a comunidade tem, com o grupo de professores e funcionários também. A escola aqui, em geral, tanto com os meus colegas de trabalho quanto com as crianças, são tudo para mim um grupo, uma família muito grande que eu adquiri durante a vida, assim, que eu gosto muito de estar perto, assim. Me sinto muito bem. Nós começamos do lado de um loteamento extremamente carente, né, extremamente vulnerável socialmente, e essas pessoas desse loteamento foram construindo também a identidade da escola, né? E nós, por consequência, fomos transformando também muito a ideia das pessoas que estavam ali sobre escola como um todo, né? São pessoas que são marginalizadas nas escolas, são pessoas que são excluídas das escolas, né, porque têm dificuldade na aprendizagem, ou porque são pobres, ou, né, por características físicas, por N coisas, ou por morarem naquele lugar, né? E nós, de uma forma ou de outra, pela forma como a gente foi acolhendo, pela forma como a gente foi recebendo, né, essa comunidade, eles foram se sentindo permitidos a participar, foram se reconhecendo enquanto construtores daquela escola, e isso foi mudando a ideia que eles tinham de escola, foram se abrindo para aquele espaço, foram acreditando na escola, foram acreditando no potencial dos filhos. Então isso também é uma transformação importante de se colocar, porque aquela comunidade transformou a escola e a escola também transformou muito da ideia daquela comunidade sobre escola. Nossa escola era do lado de uma comunidade em que, quando a gente trabalhava naquele prédio, 60% dos alunos eram moradores dessa comunidade. Então, quando a gente mudou de local, a maior diferença que a gente viu da questão da proximidade desses alunos a escola não era mais a extensão da casa deles. Então, eles assim, tinham aula de tarde, mesmo sendo turno de aula tarde, eles passavam a manhã toda rodeando a escola, próximos da escola, brincando no pátio da escola, porque o pátio da nossa escola era aberto e tinha acesso a essa comunidade. Então, eles ficavam o dia inteiro na volta da escola. A escola era uma extensão mesmo da casa. Então, para esses alunos, para essa comunidade, esse público assim que é de 2 e 3 famílias maiores, a escola se tornou mais distante. Mas, ao mesmo tempo, a proximidade que a gente busca enquanto professor, enquanto coordenação, fazer do aluno com a escola, a gente vê que não mudou. Para eles, assim, ó, a chegada deles, o dia que eles vieram conhecer o prédio aqui onde a gente está hoje, foi subir os olhos brilhando, aquele encantamento, assim. A gente conseguiu encantar e reencantar com muita coisa, assim. Para além do espaço físico, a questão da autoestima, de estar num lugar que tem condições para, de fato, ser uma escola. Apropriado para isso, com qualidade de espaço, de luminosidade, de materiais que a gente consegue ir colocando aqui, que no outro a gente fazia do jeito que ia conseguindo. Quando teve a inauguração do prédio, né,
E aí, em seguida, os pais puderam ter um espaço só para eles virem visitar, assim, sabe? Por aquela semana ali que eu não tinha começado ainda as aulas, eles vieram visitar e olhar o prédio. Todo mundo gostou muito, a reação de todos foi muito boa, e das crianças, então parecia que eles estavam entrando num paraíso, né? E nós também, né? Porque também a gente também estava precisando, todos estavam precisando de um prédio novo. Depois desse tempo todo, assim, nós ficamos, acho que em torno de 7 anos ali, né? A gente teve muitos problemas de infraestrutura, como eu coloquei, né? Isso foi um marco, assim. Todo mundo que hoje sabe que a gente está num prédio novo diz, meu Deus, como é que vocês ficaram tanto tempo lá? Eu acho que isso foi um pouco caracterizado, assim, né? O sofrimento daquela escola, naquele espaço físico, naquele espaço pequeno, né? Então acho que isso ficou um pouco marcado, assim, com a comunidade. Então os alunos vieram para cá. Inicialmente eles diziam, prof, é muito longe da minha casa, é diferente do que era a antiga escola. Mas eles viram as mudanças positivas, a questão do prédio ser maior, de ter uma biblioteca, que era um grande sonho nosso, né, de ter um espaço de biblioteca, de ter salas de aula maiores, de ter uma estrutura toda novinha e preparada para eles. Então, quando eles começaram a ver essas mudanças, eles passaram a perceber que já não era tão distante. Fisicamente era distante, mas aquele contexto já passou a ser deles. A troca do prédio, né, nos possibilitou ter uma sala de recursos, porque o espaço físico, então, deu essa possibilidade. Com isso, a gente conseguiu começar a atender os nossos próprios alunos dentro da escola, que auxilia as famílias, porque eles não precisam se deslocar para uma escola que eles não conhecem, que eles não têm uma relação, muitas vezes mais distante da residência do que hoje é a escola aqui, assim como também a questão de proposta mesmo e da própria relação entre a professora do atendimento e os professores titulares das turmas, né? Essa proximidade faz com que esse atendimento educacional especializado seja ainda mais direcionado para as dificuldades que o aluno apresenta na relação com o conhecimento dentro da sala de aula. Embora ele seja um atendimento bastante específico, né, a partir de uma avaliação que é feita do aluno, é importante que ela vá dialogando com o professor, com a situação de sala de aula. Todo mundo conhecia todo mundo, assim, a gente ainda tenta manter esse hábito de todo mundo se conhecer, mas tem o fato de ter mais gente, então nas mostras, são em momentos coletivos nos 2 turnos que a gente consegue todo mundo se conhecer. Para eles, acho que é a questão da autoestima, de ter um lugar de qualidade, um lugar que é deles, que tem qualidade, só engrandecê-los. Então, assim, ó, foi no início, a gente mudou em agosto, então esse meio ano que terminou o ano letivo de 2016, ele foi diferente para esses alunos que faziam parte dessa comunidade, em que a escola era a extensão da casa, mas depois acabou se tornando tão próximo, porque eles viram que a mesma vida que eles tinham lá, a proposta que eles tinham lá veio junto para cá. A gente não deixou de ser o Machado de Assis, com a questão das nossas crenças, nossos lemas, então a gente acreditava na mesma ideia. Então fisicamente eles viram, é mais longe, mas a gente ainda tem o espaço da escola como o espaço que a gente gosta de estar e quer estar sempre. Então é a percepção que eu tenho dessa mudança. Foi uma mudança para melhor, tanto da estrutura, sem dúvida, quanto disso, assim, eles se tornaram talvez alguns mais longe da escola, mas quando eles viram que eles eram recebidos da mesma forma, eles se sentiam super bem, assim. Na verdade, é uma realização de um sonho de todos nós, assim, porque o local aqui é mais amplo, arejado, a gente consegue colocar em prática sonhos e projetos que a gente já tinha, né? Acredito que o fato da mudança só veio a agregar, porque os alunos que eram de lá se mantiveram conosco e ainda vieram alunos de outras regiões vieram para cá para a escola, assim, então a gente só teve ganhos assim, nesse aspecto. E a gente segue sonhando e buscando e querendo mais coisas para qualificar esse espaço que a gente tem hoje. Que o outro a gente planejava e ia fazendo do jeito que dava, mas muitas coisas a gente só conseguiu concretizar com a mudança, que foi tão sonhada, tão buscada, assim, tipo, tava quase dando certo, e às vezes, tipo, não saía a mudança, até chegar nesse prédio foram anos de busca, assim, né? E todo mundo muito enganjado, professor, funcionário, alunos, famílias, todo mundo muito junto nessa busca. Quando nós fomos para a escola lá, para esse outro prédio, em 2009, a gente foi na promessa de que seria construído um prédio para a Escola Machado de Assis.
Né? E aí um ano não saiu, no outro ano ninguém viu, no outro ano troca de secretário, ninguém está sabendo de novo, aí corre atrás de novo, aí troca de secretário de novo, aí busca-se o espaço de novo, comunidade sempre correndo atrás, até que deu ano passado, né, fechou tudo e nós acabamos mudando para cá. E sempre participaram muito juntos, desde a planta, das divisórias, da sala de aula, eles sempre foram conhecendo e participando, assim, tipo, função de adequação de espaço, foi tudo muito construído muito junto, assim, com eles, né, então eles foram sendo parte dos projetos que tinham lá, se mantém aqui, cada ano vão se renovando, conforme vão passando os meses, a gente vai lançando projetos, coisas que vão se renovando, então vai se dando de maneira muito natural, assim, tipo, não é um choque, agora mudou, tinha algo lá e não tem aqui, ou agora tem e antes não tinha em função do espaço, não, foi se construindo mesmo ao longo do tempo. Outras transformações vão ocorrendo, porque nós saímos de lá com 67 alunos, mais ou menos, e hoje nós estamos com 155 alunos. Saímos em agosto do ano passado de lá, com 67 alunos. Né? E hoje a gente está findando o ano com praticamente todas as vagas esgotadas. Então hoje a gente tem uma outra parcela da comunidade também. Né? Hoje a gente tem a inserção da educação infantil que nós não tínhamos. Nós temos 60 alunos da educação infantil esse ano. Como aumentou o número de alunos, a gente, na escola antiga a gente não tinha um número assim, porque né, esses campeonatos, por exemplo, o GEPEL, são modalidades esportivas e por idade, então lá a gente não conseguia fechar uma equipe, por exemplo, no futsal são 5 alunos, o mínimo tem que ter, né? no vôlei 6, no handebol 7, esse ano, cara, eu só levei eles no futsal, até por uma questão assim, mais assim, para ver como é que eles iam se portar com relação a outras escolas, convivendo tipo, a gente foi lá no ginásio municipal, né? Agora esse ginásio foi inaugurado esse ano, né? Então, tudo para eles foi novidade e foi muito bom. Assim, eu fiquei muito feliz. A gente não visou resultados, a gente visou mais foi o questão social deles, sim, questão mais assim, de sair da escola, do ambiente da escolar e ir lá para eles terem essa vivência. E foi muito bom. Então, assim, são muitas transformações que vão demandando outras pequenas transformações na questão física, na questão pedagógica, na questão administrativa, na questão da relação com as pessoas, né? Na questão dessa grande parcela nova da comunidade que entra para a escola e aí a gente tem, né, que buscar acolher essas famílias, fazer com que essas famílias entendam como é que funciona a escola, escutar que escola é essa que essas famílias querem, né? Então, acho que isso também é importante nesse marco desse período assim, da escola. O que a gente faz aqui dentro da escola, a questão de mostras, isso tudo, esse espaço nos favorece muito. Embora com a comunidade tenha aumentado muito, festas de final de ano, festa junina, a gente vai buscando outros espaços porque já não cabe todo mundo aqui no pátio da escola como na outra cabia antes, que eram 70 e poucos, 60 e poucos alunos. Mas foi muito bom porque pelo espaço, que antes era tudo muito apertadinho né, e às vezes ali a gente era mais assim, questão para mim, né, espaço físico ali que era mais só um areião, pátio. Então aqui a gente ainda não tem quadra, não tem quadra esportiva, né, mas tem só ali o pátio, mas é mais fechado, assim, ali era mais aberto, tinha às vezes o pessoal da comunidade, os vizinhos, quando vê, estavam ali na volta e tudo, né. É muito positivo até mesmo em questão da segurança, que no outro espaço era um pátio mais aberto, a questão da própria condição de saúde, de saneamento básico, aqui a qualidade é bem melhor. Então, famílias que tinham crianças que tinham saído da escola em função do espaço físico, trouxeram os irmãos para cá agora com essa mudança de prédio. Então, assim, as pessoas só vão pontuando aspectos positivos, né? Claro que não que aqui seja o ideal, que se sonha, não, ainda tem muito o que se deseja, mas já houve um ganho muito grande se comparado ao que a gente tinha até agosto do ano passado. Com certeza um número menor de alunos é sempre tudo mais fácil, né? No entanto, como a gente sempre está em discussão com os professores, né? Os professores, a gente tem reuniões mensais, eles têm reuniões semanais com a coordenadora, a gente foi buscando novas estratégias, né, para que a gente conseguisse conhecê-los. Por exemplo, 60 alunos da educação infantil que entraram, as 60 famílias foram entrevistadas, né? Nós fizemos um mutirão de uma semana mais ou menos,
entre as professoras, eu, a coordenadora, fizemos um mutirão e nós fizemos uma entrevista com todas as famílias para conhecer um pouco de quem eram essas crianças que entrariam na escola na semana seguinte. Desejos, rotina, o que a família esperava da escola, né? O que os pais esperavam que os filhos aprendessem na escola, que valores que os pais esperavam que essas crianças aprendessem quando entrassem aqui, que tipo de escola era essa. Então, essa foi uma nova estratégia que a gente achou pelo número de alunos, né? E lá eram menos turmas, aqui são 2 turmas a mais e a grande diferença foi que lá não tinha turmas do pré. Aqui tem turma, aqui esse ano tinham 3 turmas do pré. E para mim assim é onde é mais difícil trabalhar, porque então, tem muitos ali que nunca tiveram contato com a escola, com o professor, né? Então, às vezes eles já vêm chorando de casa porque não querem vir para a escola, porque muitas coisas, tudo é novo. Claro que isso foi uma adaptação com eles, os primeiros meses, agora mesmo vai ver eles assim, já estão mais adaptados, às vezes não querem nem ir embora da escola, né? Porque gostam de estar, agora mesmo tem a questão das férias. Tem uns que nem querem ter férias porque não querem ficar longe da escola, né? Então já teve essa conquista assim, com eles, né? Afetiva, conquista assim, do espaço, do ambiente, com professores, com os funcionários, né? E foi bem legal, assim, foi bem satisfatório assim, né? Nessa questão. Assim. Eles sentem uma proximidade boa com todo mundo, porque a pessoa que não é professora deles, mas foi professora deles em algum momento, então todas as pessoas sabem um pouquinho da história daquele aluno e o aluno se sente à vontade de conversar com aquela pessoa, de pedir ajuda, se cruzar no corredor e estiver precisando de alguma coisa, ele vai pedir para qualquer pessoa da escola, não vai se sentir constrangido. Eu acredito que isso seja muito importante, de a criança se sentir como se estivesse em casa mesmo, né? Eles não tenham um constrangimento de ter que pedir ajuda para outra pessoa, se alguma outra pessoa tiver que entrar em sala de aula, eles vão se sentir à vontade como se fosse a professora deles. A escola é como se fosse a segunda casa deles, né? Então eles têm boa proximidade, eles se dão muito bem aqui. E com todos também. E se sentem em casa mesmo, assim, sabe? A ponto de quando eles precisam de ajuda, alguma coisa, eles atacam qualquer um. E sem nenhuma restrição, sem medo, assim, se sente a gente, nós como se fosse família deles mesmo, sabe? Eu sou monitora, eles chamam todo mundo de professora, desde a diretora até a eu monitora, mais o pessoal da merenda, os cuidados da limpeza, todo mundo para eles é professora e eles, quando eles estão se sentem a quarto mesmo, eles se sentem super assim, sabe? Próximo para pedir ajuda para qualquer um de nós, assim, porque todos nós somos deles, eles sabem que a gente está ali também para ajudar. Sábados de manhã tem umas assim, mostra africana, mostra mexicana, já teve, então eles vão mostrando outras culturas e isso faz com que a criança fique bem envolvida, assim, os guris eles adoram isso, porque eles aprenderam capoeira, eles aprenderam a fazer máscaras da África, eles aprenderam coisas assim que normalmente tu acaba não ensinando, né? Então quando vem essas coisas diferentes que a escola propõe, eles ficam muito entusiasmados. As mostras acredito que seja muito importante para a aprendizagem dos alunos, pois é uma maneira de ensinar de maneiras diferentes, né? A mostra de africanidades mesmo, eles tiveram um aprendizado grandíssimo, foram feitos várias pessoas envolvidas, né? Veio gente de fora que ensinou eles a fazer as bonequinhas, a Biomi. Também teve a confecção das máscaras, então foi um trabalho da escola em conjunto com os parceiros que formaram um aprendizado grande assim, para as crianças.
uma aproximação assim com todos. E a escola também é a mesma coisa, eles sentem a escola como se fosse casa deles, assim. Tanto no pátio, como no corredor, quanto no refeitório. Eles sentem super bem. Eu tenho certeza que todos se sentem muito bem aqui. Tanto que chega sexta de tardezinha e diz, mas agora vão ficar 2 dias sem aula. Por que isso? Porque tanto feriado eles mexem, né? Porque eles ainda não têm uma noção muito boa do que é feriado e final de semana. Mas eles adoram a escola, assim. Ele estava de férias, faltava um mês para retornar às aulas e falava para mim, pai, eu não vejo a hora de voltar para o colégio. E isso aí conforta bastante nós, como somos pais, né? A gente fica bastante tranquilo em deixar as crianças no lugar que eles querem estar. Então, eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha um certo trauma de escola porque eu achava o colégio meio bagunçado, o banheiro meio sujo. E eu vejo que aqui hoje em dia, pelo menos essa escola é bem diferente. O meu filho é super bem tratado, tem os coleguinhas dele que são amigos dele, ele gosta. Eu até falo, Francesco, se tu quiser ir no banheiro, tu vai no banheiro? Sim, pai, o banheiro é limpinho, então eu fico super tranquilo em deixar ele aqui. Quando a gente foi para o outro prédio, né, em seguida que mudou, que a escola se tornou escola urbana aqui, nós ficamos esse período sem aula, até o prédio ficar pronto. Então, nessas reuniões que nós fazíamos, nós fomos buscar, né, aquela comunidade, porque nós não queríamos começar um trabalho sem conhecer aquela comunidade que a gente ia ter, sem saber o que aquela comunidade espera, né, daquela escola. Então, nós chamávamos os pais. Durante o mês de março nós tivemos várias reuniões e os pais, mesmo sem aula, eles vinham. Então nós fazíamos dinâmica, nós discutíamos sobre que escola é essa que eu quero para o meu filho, que escola é essa que eu espero, o que eu quero que meu filho aprenda na escola, né? Que relações são essas que eu espero que tenha nessa escola. Então a gente foi desenhando e construindo que escola era essa que a gente ia começar no primeiro dia de aula. Então só aí a gente ganhou, né? A gente ganhou aquelas famílias. Porque eu posso dizer que fomos nós que buscamos, né? No entanto, como é que eu vou te dizer? Não teria como eles se aproximarem, né? Sem a escola estar começando. No entanto, quando os pais começaram a ver que eles ganharam voz, né? Que eles ganharam o direito, se viram e perceberam o direito que tinham de construir uma escola, uns foram, né, trabalhando com outros e aquilo foi sendo compreendido como um direito de todos, que é de participar sim. Então, e isso a gente tem até hoje, né? Porque muitas vezes as famílias não se compreendem como pessoas de direitos dentro da escola, né? Eles acham que a escola cobra, a escola que sabe, a escola que resolve, quando não é, né? Então a gente tem todo esse trabalho de fazer com que as famílias entendam que eles têm voz sim, né? Que eles é que precisam nos dizer que escola é essa que eu quero dentro dessa comunidade. Né? Então, acho que isso, nesse momento, vai se tornando algo que é... Né, os pais já sabem que a escola tem abertura, muitos vão se aproximando, mas a escola tem isso como filosofia e como regra. Né? A aproximação da escola com a família, então a gente sempre tem objetivos em relação a isso, a gente sempre tem trabalhos em relação a isso, né? Para que isso seja cada vez mais alimentado. Bom, então, todo início de ano letivo, a gente tem um momento que se chama de acolhida. Depois das famílias trazerem os alunos, matricularem os alunos na escola, uma das primeiras atividades no sábado é a festa da acolhida, que a gente chama. Então a gente chama todas as famílias, né, todos os alunos, para um momento de se apresentar as professoras, apresentar a questão pedagógica, de mostrar mesmo esse ambiente da escola e de ser um momento bem à vontade. Então as famílias vêm tomar chimarrão, conversar. Então, por isso que a gente chama de festa da acolhida. Já apresentarem as próprias famílias de cada turma, eles já se conhecerem, terem essa troca. Então, isso é um dos primeiros momentos que a gente faz com as famílias. A gente mudou de prédio, a gente ampliou as pessoas que a gente atende, a gente mudou parte da comunidade, no caso, né? E a gente consegue ainda assim ter essa participação dos pais, né? Ter esse apoio dos pais. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vem conseguindo êxito, né? Hoje, isso a gente escuta dos pais,
né? Vocês, a gente entra aqui a hora que a gente quer, vocês nos atendem a hora que a gente solicita, né? A porta de vocês está sempre aberta, a gente pode entrar dentro da escola, a gente enxerga o que a escola faz, né? A gente pode perguntar sobre as coisas, então acho que isso é fundamental, assim, né? Sou pai do Francesco Toniasso, já é o 2º ano que ele está frequentando na escola. Não tive a intenção de trocar ele, cheguei a pensar em tirar da escolinha e botar numa particular, mas como ele é meu 2º filho, eu já tive uma experiência de pagar uma escola particular que não tinha a metade da estrutura que essa escola pública tem. Então eu não tenho nada o que reclamar da escola, só agradecer a dedicação das professoras, diretora, todo mundo, sempre foram muito dedicados e só tenho elogios a fazer. Qualquer coisa, sempre que eu preciso me reporto diretamente com a professora dele, ou com a diretora, e sempre fui muito bem amparados. E aí, assim, ao longo do ano a gente tem a festa da família, a gente tem a festa junina, tem as mostras que em alguns momentos é aberta às famílias, é mais direcionado aos alunos, mas teve momentos já para as famílias virem e apreciarem tudo que a escola trabalha com eles. Então, assim, a gente tem várias atividades, vários sábados letivos são direcionados para esse momento com as famílias. Essas situações acabam mostrando diferentes pontos de vista da escola, diferentes situações e a forma como a gente se relaciona com todos, né? Vai dando uma proximidade e uma confiança, a gente costuma confiar, né, em pessoas que a gente conhece, a gente não confia em pessoas que a gente, né, desconhece. Então acho que essas atividades acabam aproximando os pais e eles passam a confiar no trabalho, né? Eu acho que eles têm a possibilidade de, em diferentes situações, ver a nossa postura, que é uma postura, do meu ponto de vista, cuidadosa com a aprendizagem das crianças, com a relação das crianças, com a relação entre as pessoas. Ela não é uma relação permissiva, né? Bem pelo contrário, mas ela é uma relação que é amorosa, que busca ser amorosa. Então os pais vão participando e vão compreendendo essa nossa relação e vão, eu acho que confiando mesmo no trabalho e sabendo que se a escola hoje indica que a criança tem determinada necessidade ou uma dificuldade e que tem já, né, o atendimento que pode auxiliar, acaba eles se emparcerando com a escola e tendo a escola como parceiro, assim, no geral a gente tem percebido isso ao longo desse tempo na escola. Nós sentimos bem, até porque se eu não me sentisse bem já tinha trocado de escola, mas os professores são bons, tanto as professoras, o convívio com eles é bom aqui, a gente parece que está em família, é muito interessante para mim o que eles passam com o meu filho também. A princípio eu adoro essa escola, porque assim, a minha guria não sabia nada, nem ler nem escrever. E a primeira escola que ela entrou assim na vida dela foi ela aqui. E até eu fico meio pensando, às vezes me dá até uma agonia, porque é a que vai até a 5ª série. Depois da 5ª série ela vai ter que sair, vai ter que ir para outra escola. Mas eu não vejo ela em outra escola, eu vejo ela aqui. Eu adoro aqui. E assim, as professoras são muito legais, assim, são mais família, né? Então, para mim, se eu pudesse deixar ela até o primeiro ano dela, assim, do médio, eu deixaria. Depois disso, na primeira semana, a gente tem também, cada turma, ela chama os seus pais e faz uma reunião. Aí a professora se apresenta as suas propostas pedagógicas, qual é a sua ideia para aquele ano, como que a escola trabalha, e também já tem esse momento de aproximação, o que a gente espera que as famílias façam. A gente sempre tem na escola muito claro assim, que o trabalho é de três vias, né? É a professora, é a escola e são as famílias. Então a gente tem que caminhar junto. Eu acho legal as reuniões aqui porque eles explicam muito bem, a gente consegue entender, não é uma coisa assim que fica fora do nosso conhecimento. Eles explicam muito bem, tu consegue entender e tu consegue participar, eles te dão uma oportunidade de expor a tua ideia. Então depois da acolhida, dessa reunião, sempre que a gente precisa, a gente tem os plantões. Toda segunda-feira a gente tem um período para falar com a coordenação
e um período para marcar com os pais, então os pais sabem, com a professora do primeiro ano é na segunda-feira, então eles vêm, marcam um horáriozinho e a gente sempre senta para conversar, para explicar alguma situação de aprendizagem, alguma questão de relação dos alunos com os colegas. Então isso é diário, assim, toda semana a gente tem um dia na semana para poder conversar com as famílias. Agora mesmo a gente teve semana passada ali, que foi a inauguração dos uniformes da escola, e muitas famílias vieram ali para prestigiar, a gente convidou, né, e alguns, como são pequenos, os pais teriam que levar, e foi bem legal assim, a participação deles, ficavam lá na torcida e incentivando os alunos e dando, né, ali força, e isso envolve também, né, os pais, isso é legal assim. Então, através desses projetos, dessas competições e tal, eu creio que os pais também se envolvem. Eles são mais família, sabe? A gente participa das coisas junto com nossos filhos. Final de ano a gente vai sempre para um passeio com as crianças, assim, e as festas também são muito família, assim. Então, assim como tem no início do ano a acolhida, agora no final do ano a gente tem o passeio das famílias, que já é uma coisa muito tradicional na escola. Há muitos anos a gente vai para a Praia do Laranjal, a gente brinca que faz uma farofada, um piquenique, porque a escola oferece algumas coisas, leva, e eles também levam. Então é uma troca muito gostosa. Todas as famílias de todos os anos sentam, conversam. As professoras já se tornam parte não só mais da figura do professor, mas sim dessa troca de carinho mesmo entre as famílias. Então é um momento também muito legal. Então a gente brinca, tá cansado, é final do ano, mas mesmo assim a gente não abre mão de fazer esse passeio com eles. Assim, é uma coisa muito, muito legal que tem. Então tem a acolhida e tem esse fechamento. Às vezes no passar tempo durante o ano, a gente se sente cansada, né? Tô cansada e tal. Mas quando chega as férias, agora mesmo está quase chegando as férias deles. Eu já estou pensando que já vai passar, a gente vai ficar uns bons meses sem ver. Então quando eles voltarem, a gente já vai estar com saudade. Esse ano teve um ganho que foi a questão dos uniformes da escola, que a escola fez, né, através de uma rifa, ajuda de pais, de patrocínio, né, tem pais aqui que tem negócios, né, então eles também ajudaram a escola. Né. Então, assim, a comunidade, as famílias ajudam bastante a escola, às vezes quando a gente pede, questão de fazer uma rifa, né, foi feita uma rifa para a confecção desses uniformes, e foi, né, não só isso, mas tem, né, se envolve bastante aqui os pais assim, nessa questão. Quando nós nos mudamos lá para o prédio, né, como eu falei do problema de infraestrutura, né, um deles é que ali onde foi construído o prédio era meio que um banhado, assim, não vou dizer um banhado, mas era um terreno muito irregular, aquela coisa toda. E nós tivemos vários problemas com o pátio, por exemplo, né, inicialmente, que o pátio tinha topos de árvore, o pátio tinha raízes, tinha um piso muito irregular, um piso não, areia, né, no caso um pátio bem irregular. E nós tínhamos muita dificuldade de retorno da Secretaria da Educação, muita demora, muita demora. E uma dessas coisas era a vinda de um aterro, por exemplo, para aquele espaço ali. Demorou muito tempo para que a gente conseguisse com a secretaria o aterro. E depois, quando nós conseguimos o aterro, nós não tínhamos mão de obra para colocar aquele aterro lá para dentro. E era muito aterro, eram 6 caçambas de aterro. E nós conseguimos com os pais, com as famílias, né, que aquele aterro fosse colocado lá para dentro. Então nós trabalhamos um sábado inteiro, né, nós éramos um grupo de... Até eu posso ver se eu encontro a foto, né, que nós temos a foto. Nós devíamos ser um grupo de 10 a 15 pessoas, né. Não só os pais, era pai, era mãe, era eu, a diretora, era a Rogéria, a coordenadora, né. Nós que colocamos 6 caçambas de aterro para dentro da escola, de carrinho de mão, de pá, de tudo, né. Fizemos um lanche, aquela coisa toda. E esse foi um primeiro enfrentamento assim, que nós tivemos. Os demais problemas de infraestrutura também nós tivemos apoio da comunidade, né? Pais que sempre foram nos auxiliar numa manutenção, quando demorado, até hoje em dia a gente tem isso, né? Hoje mesmo um pai levou o motor do portão para consertar, né? Semana passada outra mãe levou o bebedouro para consertar, porque mais de meses a gente espera pelo setor da manutenção, né? Então a gente vem conseguindo o apoio da comunidade nesse sentido. Esse prédio aqui, no caso, foi um pai que foi atrás para nós, né, buscar, porque sabia, então, mães que saíam, que iam para a secretaria conosco em busca do prédio novo, a gente fez comissão de pais, a gente ia para lá
mães e pais que andavam pela comunidade procurando prédio, então isso também, eles nos auxiliaram muito nessas questões, né? Eu acho que enfrentamentos diários pedagógicos com a aprendizagem também, muitos pais são muito parceiros, né? Que a gente sempre chamou para conversar, para pedir auxílio, e eles sempre se emparceiraram também. Então, acho que isso, não é que eu vou te dizer, qualquer coisa, vamos supor assim, se tem uma festa, se tem algo, os pais se oferecem para ajudar. Né? Então, não só em problema, mas como em questão de auxílio da escola em todos os sentidos. Une muito a família, interage, eles unem assim, pais e filhos, todo mundo se ajuda, tá sempre todo mundo pronto para ajudar e as crianças gostam muito e aqui a diretora e as professoras conhecem os pais, que é uma coisa muito legal, porque dependendo da escola, às vezes os pais nem conhecem os professores dos filhos, né? E aqui eles sabem os nomes, eles podem não saber o nome da mãe, mas sabe, é a mãe do fulano, é a mãe do Beltrano, essas coisas assim, sabe? É o vô, é a avó, quem busca mais seguido. Isso eu acho muito legal. Acho que é tipo assim um recreio bem maior, né? Que a gente fica aqui brincando, um monte de coisa. Eu acho que é um recreio bem maior. Eu acho que a família toda fica junto. Porque tem bastante, vamos dizer, alegria. Eu venho nas festas da escola, eu gosto dos jogos e das brincadeiras que tem nas festas. Também é bom que as famílias conhecem as famílias das pessoas que a gente estuda junto, né? Porque é algo legal de participar. São bem coloridas, bem animadas. A minha família ela acha bem legal e às vezes tem umas danças das turmas que eu danço e aí elas fazem um vídeo e depois eles botam no WhatsApp da minha família. A gente tem o projeto de apoio e estimulação que acontece na escola e o projeto tem em duas partes. A estimulação é um atendimento que é com toda a turma, é um momento em que a gente faz jogos e atividades para estimular as habilidades de aprendizagem de todos os alunos, de toda a turma. E depois tem o projeto de apoio que atende um grupo de alunos menor, que atende mais especificamente as dificuldades de aprendizagem daquele grupo, daqueles alunos mais individualmente. Bom, atualmente, em execução, nós temos um projeto de Hora do Conto, que ele acontece no turno de aula dos alunos, uma vez por semana, né, durante o período, em que os alunos têm a possibilidade de ir desenvolvendo o comportamento leitor. E isso envolve, para além de escutar a história, de ficar quieto escutando a história, de prestar atenção, né, envolve eles irem conhecendo autores, conhecendo estilos de leitura, conhecendo tipos, né, fábulas, ora eles são contos de fada, aí tem as histórias para os maiores, né, eles vão trabalhando tanto com gêneros quanto com tipos de leitura, mas eles vão ampliando o repertório literário em alguns momentos, né, da escola. A gente teve projetos paralelos que dialogavam com o projeto da Hora do Conto. Nós tivemos já o projeto do Amigos Leitores, em que os alunos mais experientes acabavam lendo para os menores em parcerias, né? Então a gente foi desenvolvendo alguns projetos paralelos. Mas a ideia central é essa, que o projeto, que a Hora do Conto semanalmente aproxime os alunos de um ambiente letrado em que a leitura e a literatura e os livros façam parte, né, do todo da escola. Na Hora do Conto, onde eu trabalho com eles a contação de histórias e aproveito também trabalhando a questão de alguns conhecimentos em relação à literatura, né, literatura infantil mais especificamente, trabalhando com narrativas, com lendas, com
uns mais velhos trabalham com as lendas urbanas, o que é a curiosidade dos pequenos que querem que eu trabalhe com as lendas urbanas, mas ainda não dá para a idade deles, né? E também trabalho com a questão dos contos de fadas e as releituras dos contos de fadas, que são diferentes, porque são narrativas que têm um trabalho específico, né, que são etapas muito específicas e que é importante eles conhecerem. E também foco de trabalho na hora do conto é desenvolver neles a questão do gosto, do prazer pela leitura e a vontade de ler, e eles acabam também, nesse envolvimento de analisando as literaturas que a gente trabalha, eles acabam querendo também produzir literatura. Então eles acabam, de alguma forma, trabalhando não com os detalhes de uma sala de aula, mas eles trabalham de uma forma muito mais lúdica e muito mais divertida na produção de texto a partir da literatura também. A gente não pode negar que hoje essa escola ela é diferenciada nesse sentido. Né? A gente sabe que a gente escuta dos pais também, né? Que hoje em dia não são todas as escolas que buscam essa aproximação tão íntima com as famílias, né? De colocar os pais na condução do processo também, de ter o aluno como sujeito em primeiro lugar, né? Todas as ações que a escola tem, todas as decisões que a escola toma é colocando o aluno em primeiro lugar. Né? Vai mudar uma sala de lugar, por quê? O que isso vai afetar no trabalho das crianças? Precisa se mudar um horário, por quê? Em primeiro lugar, vai afetar a questão da aprendizagem. Precisa se fazer uma atividade tal, tudo é em função dos alunos. Né? E isso muitas vezes é tido como uma exigência, essa escola é muito exigente, essa escola trabalha muito, essa escola faz... Então às vezes as pessoas não se adaptam. É muito mais fácil, infelizmente, as pessoas não se adaptarem aqui do que escolherem vir para cá. Porque o trabalho é, de fato, né, cumprido. Hoje eu posso dizer assim, hoje nós ainda temos, em média, mais de 2 semanas de aula, quando quase todas as escolas já estão de férias, né? Então o trabalho aqui é muito sério, é muito comprometido e a gente exige que as pessoas sejam assim, porque é isso que as pessoas querem naquele projeto, tu entende? Então, poucas pessoas procuram um trabalho, infelizmente, que tu precise te doar 100% o tempo todo. Né? Então, infelizmente, não é uma realidade, né? Mas existe, ainda bem, assim como teve professora que nos procurou, porque para saber como é que era a filosofia da escola, saber como é que se... E aí a gente já foi dizendo, olha, que a gente é muito exigente, porque é assim, então é essa escola que eu quero. Então, é uma pessoa que já se identificou com esse projeto de escola. No entanto, a gente também tem pessoas que começaram a escola conosco e que foram se mantendo porque foi essa escola que aprendeu, né, que escolheu para si também. Então, que bom que a gente tivesse, né, pessoas a escolher, né, que se identificassem com essa proposta, mas infelizmente não. O que eu percebo assim, que os alunos, isso não é neste momento que isso acontece, isso aconteceu em outros momentos também do apoio, por exemplo. Algumas crianças que não são da escola, quando a gente fala em apoio, quando a gente fala em vir para ter uma aula extra, né, que vai trabalhar as dificuldades deles, eles inicialmente não querem vir. Mas os alunos que são da escola, eles querem muito vir, todos querem vir para o apoio. Então a gente sempre tem dificuldade de explicar para eles por que algum vai vir e aquele não vai vir. Mas eu quero, aí a gente explica, não tem espaço para todos virem, que a gente não tem um horário para atender todos, senão seria uma aula, não seria uma aula de apoio. E eles vêm, assim, o que eu percebi, tem alguns que os pais não têm como trazer mesmo, acabam não vindo mesmo, mas são poucos, assim. A grande maioria vem e vem sempre. Pode chover, pode cair canivete, eles estão aqui. E eles vêm muito felizes, assim, de vir para o apoio. É como se eles estivessem ganhando um prêmio vir para o apoio. Então eles vêm uma facerice, assim, eles vêm num pique. Aí às vezes até tu tá meio cansado, assim, aquele dia, já no finalzinho da tarde, chega aquela turminha pequenininha, a todo gás, assim, e tu te contamina, né? Vamos brincar, vamos pular, vamos fazer essas atividades também. Eles vêm muito afim, tanto dos grandes, assim, que normalmente já estão mais resistentes, assim, com a escola, principalmente porque eles têm que vir cedo, e os grandes, eles têm aula à tarde, eles têm que levantar cedo para vir, e eles vêm de boa, assim, e estabelecem uma relação, um vínculo muito bom, assim. Eles querem estar na escola, nem sempre é aula, né? Não quer dizer a mesma coisa, mas eles querem sempre estar na escola. E isso é um retorno muito bom, assim, que tu vê, assim. E eles têm um envolvimento, uma participação muito boa. Então acaba que aqui no apoio, nessa salinha, assim, que tem mais
uma certa intimidade, que a gente acaba ganhando uma intimidade maior que na sala de aula, acaba que eu vou conhecendo detalhes deles, da vida deles, que às vezes na sala de aula tu não consegue conhecer. E nisso me facilita para entender a dificuldade da aprendizagem, qual é o caminho que aquela criança utiliza para desenvolver o seu raciocínio, como é que aquele aluno aprende, o que facilita ele para aprender, e isso eu vou dando retorno para os professores. Olha, o fulano, eu percebi que fazendo deste modo ele consegue se desenvolver mais. Olha, o Beltrano viu o quanto cresceu. Olha, eu já vi que o fulano está em tal nível. Então a gente vai fazendo essa troca com a professora nesse sentido, né? Tem muitos pais que acabam, dependendo da escola, não sabem nem o que está acontecendo na escola. E aqui não, eles explicam, eles te chamam, acontece alguma coisa diferente, eles chamam para conversar. Ele tem assim, a escola é muito família, é muito voltado à família, muito voltada a o que a criança consegue fazer. A criança consegue chegar até um ponto, a partir dali está um pouco mais difícil, aí eles entram com a aula de apoio, eles entram com várias outras formas para que a criança consiga ir adiante. Isso eu acho bem interessante, gostaria que todas as escolas fossem assim. A gente tem vários projetos, permanecer com esses projetos que a gente vê que são necessários para o desenvolvimento deles, incluir a questão do projeto da sala de informática, um atendimento, um professor especializado para esse atendimento, mas a gente entrava muitas vezes na questão burocrática, né? Tem a intenção de se trabalhar com o professor de educação física também, mas esses projetos acabam travando muitas vezes na parte de burocrática, de horas de professores, de disponibilidade de professor. Às vezes não é porque a Secretaria de Educação não quer, porque não tem professor, né? Então eles acabam priorizando algumas coisas, que é o professor na sala de aula, e os projetos acabam meio que sendo excluídos nesse processo. É sempre uma luta bem difícil, assim, para a gente conseguir o professor, na hora do ponto mesmo, de estimulação. Eles não tiveram até julho, foi em julho que eu comecei a trabalhar com eles. Até esse momento eles não tiveram essas aulas de apoio. Então a gente sabe o quanto isso é importante para a aprendizagem deles, mas às vezes a gente entrava nessa defasagem técnica, vamos dizer assim. Não é por a escola não ter projeto, a escola tem um projeto, mas às vezes não consegue ser suprido. A amizade, né, que é muito forte entre os alunos. Mas os professores. Assim, os professores são bem legais e a escola, assim, também é bem educacional e os colegas também. Aprender coisas novas. A biblioteca. Muito mais da informática no estudo. Eu gosto dessas coisas, de bastante computação, essas coisas. A biblioteca. Brincar. Estudar, brincar. Eu gosto bastante da sala de informática e do recreio. E da pracinha. Eu gosto de ler livro grande e de princesa. Tipo de, como dizer, de príncipes, princesas. Atualmente a escola tem uma carga horária de 20 horas semanais e é oferecido tanto para alunos com deficiência da própria escola, como para alguns alunos de outra escola, hoje da Escola Frederico Ozanam, que acabam sendo distribuídos no turno da manhã e da tarde. São 24 alunos, né, que a escola atende, alguns individuais, outros em dupla. E nós atendemos alunos que abrangem tanto os que têm laudo, os que têm CID, que têm um laudo que é médico, que já chegam na escola com esse laudo, ou que vão durante o processo, né, acabam, a partir de uma avaliação médica, tendo laudo, mas também alunos que, por apresentar um conjunto de dificuldades no processo de aprendizagem, de distorção ou de dificuldade com uma habilidade específica, são
indicados pelo professor da turma para fazer uma avaliação psicopedagógica. Então, o trabalho no AE, ele tanto atende os alunos, como ele faz também a avaliação psicopedagógica. Eu tenho uma parcela de alunos bastante expressiva que são atendidos por ter um parecer psicopedagógico que indica o atendimento educacional especializado como necessário para aquele aluno. São alunos que têm dificuldade com habilidades muitas vezes anteriores ou habilidades que são base para aprendizagens futuras. Eles acabam sendo atendidos no AE, dando conta tanto de questões cognitivas, como questões motoras, como questões, às vezes até emocionais, envolvidos na questão da aprendizagem, não uma abordagem mais psicológica. A filosofia que a gente tem, nós trabalhamos com um ser humano que é completo. A gente não trabalha hoje com uma criança que precisa aprender a ler, escrever e fazer conta. A gente trabalha com uma criança que vem com uma história de casa, a gente trabalha com uma criança que vem cheia de cargas afetivas, cheia de cargas emocionais, cheia de histórias positivas e negativas, vem com isso, com uma ideia de escola que foi colocada para ela, que às vezes não é positiva e que às vezes é negativa, vem com uma carga de que precisa aprender porque o outro não aprendeu, então tu precisa aprender, ou então tu vai ser que nem o teu irmão. A gente tem uma criança que é completa, então a gente entende que a gente precisa entender essa criança na sua complexidade. Isso é o primeiro ponto, assim. Não é, ele não está aprendendo matemática. Ele não está aprendendo matemática por quê? Então a gente busca todas essas outras ramificações dessa criança para poder entender por que essa criança não está aprendendo matemática. Porque daqui a pouco essa criança está aprendendo matemática porque ela está tão tomada de algo emocional ou tão tomada de algo físico que ela não tem condições de aprender aquela matemática. Então a gente busca entender esse sujeito no seu todo, e isso começa lá quando essa criança bota o pé dentro da escola no primeiro dia de aula. E o fato do AE ser na escola, desse atendimento ser oferecido na escola, é um avanço nesse sentido dessa relação. A gente consegue controlar de uma forma muito mais específica a assiduidade dos alunos, a conciliar situações, por conhecer a história dos alunos, muitas vezes de horário, e então isso já é uma grande vantagem. Hoje a gente foi percebendo, a partir da demanda, não só da nossa escola, porque nós começamos a atender alunos de outra escola também, que é aqui da região, da necessidade de ampliar a oferta de 20 horas de atendimento educacional especializado para 40 horas. Claro que isso é um processo, que depende também da secretaria, que depende também do CAPTA, mas a gente vai percebendo essa necessidade, porque outros alunos também acabam se beneficiando desse atendimento aqui na escola. Nós ganhamos também em agilidade do próprio processo de avaliação. Anteriormente nós precisávamos enviar as fichas de alunos quando eles eram indicados pelo professor regular da turma como necessário ser feita a avaliação. Nós precisávamos enviar isso para o CAPTA, passava por uma agenda muito mais extensa para fazer a avaliação, e aí então eles às vezes demoravam 2, 3 meses para ser avaliados. Depois disso, se fossem indicados como alunos de AE, demoravam mais um tempo numa fila de espera, aguardando uma vaga em alguma escola para poderem ser atendidos. Hoje isso se tornou mais ágil porque a própria escola tem condições, através da professora do AE, tem condições de fazer essa avaliação, elaborar o parecer que passa pelo centro também, ele não é de autonomia geral do professor, mas ele se ganha em agilidade também. E de um conhecimento específico desse aluno na sala de aula, porque embora a avaliação seja específica, a gente acaba conhecendo o aluno no contexto escolar, que uma avaliação por um outro profissional fora da escola dificilmente consegue ter esse conhecimento. Outra coisa que a gente tem muito claro, então, é que toda criança tem capacidade de aprender. E todos vão aprender. Todos vão crescer. E isso a gente sempre fala em todas as reuniões, que não é que todas as crianças vão aprovar, porque infelizmente hoje a gente ainda tem a aprovação, reprovação, a gente tem retenção. Isso não é sinônimo de, toda criança vai... Não. Mas toda criança vai aprender ao máximo que ela puder. Hoje a gente recebe alunos, por exemplo, que não estão alfabetizados no 4º ano. A gente já cansou de receber alunos de outras escolas
que não estão alfabetizados no 4º ano. Né? Então, essa criança não tem condições de estar no 4º ano porque ela não se alfabetizou. Negativo. Se a gente tem aquela ideia de uma criança que ela é completa, se a gente tem essa ideia de que todos vão aprender, que todos têm capacidade de aprender, essa criança vai aprender o que ela conseguir até o final do ano, dentro das condições dela. Essa criança ela não vai ficar estacionada no 4º ano porque ela não sabe ler e escrever. Ela vai se alfabetizar no 4º ano. No tempo dela, nas condições pedagógicas que o professor também tem de atendê-la nesse momento, né, no 4º ano, porque a gente sabe que é muito difícil, por exemplo. Esse é um exemplo que eu estou colocando. Né? E isso é um diferencial que a escola foi construindo durante o ano. Quando a gente começa a perceber, né, que esse aluno tem uma dificuldade maior e que pode ser sim um aluno que tenha necessidade de atendimento, a gente já começa a chamar esse pai para ir colocando algumas situações, seja nas reuniões de avaliação, né, de entrega de parecer, ou em outros momentos, né, os momentos semanais que as professoras têm para atender os pais. Então isso acaba não sendo uma surpresa para o pai. E isso sempre foi recebido na escola como uma grande vantagem, digamos assim, dos pais poderem ter na própria escola um atendimento que muitas vezes seria necessário ser pago. Né? Então os pais recebem esse atendimento como um atendimento a mais. Então é um apoio maior que aquela criança vai ter na escola para ir se desenvolvendo. Nós não temos, nesses anos de história da escola, nenhum pai que não compreendeu, né, essa necessidade, mas isso também não é essa informação não é feita para o pai de forma surpresa, né? O pai vai acompanhando o processo do seu filho, vai percebendo. Muitos pais procuram a escola já solicitando, né, já começam a perceber que existe, às vezes, algumas dificuldades maiores do filho e acabam solicitando. Então é um processo de parceria muito grande, assim, os pais confiam muito nesse atendimento porque acham que ele de fato é aquele apoio que a criança pode ter além, né, do que a escola já faz no seu dia a dia, assim. Então né, nós não temos assim uma situação de negação dos pais. O que a gente tem que enfrentar, e aí isso é bem específico, é pais que às vezes não conseguem se organizar para trazer o filho no horário, no turno inverso, num horário bastante restrito, porque o atendimento ele é feito entre 40 e 55 minutos. Então muitas vezes o pai tem que se deslocar, trazer a criança para a escola para ficar um tempo reduzido, então, que é o tempo do atendimento. Então acaba que às vezes é nessa organização que existe uma necessidade de uma reorganização da família para trazer para o atendimento, às vezes reorganização de horário, às vezes uma motivação maior da nossa parte para o pai compreender a necessidade desse atendimento, mas não de negação da necessidade do atendimento. Eles são bem próximos da escola, né? Tem uma relação muito próxima, assim. Então, alguns pais, e aí é mais específico, mais característica de cada um, mas alguns pais me procuram para saber como é que foi no apoio, para ver se eu estou vendo o desenvolvimento do aluno, me relatam coisas que a professora falou durante a aula, a professora falou que ele estava melhor nisso, eu não sei, ele quer saber se eu noto a mesma melhora, ou ele ainda está muito com tal dificuldade, se eu estou trabalhando essa dificuldade. Então tem uma proximidade com os pais nesse sentido, eles vão relatando o que eles percebem da aprendizagem, né? E aqueles que não têm uma relação muito próxima com a aprendizagem, que não sabem como ajudar o filho, ou que não é porque não querem, que às vezes não conseguem ajudar, né? Esses têm um cuidado de trazer sempre o filho, então eles buscam sempre, se não tem como trazer, eles vêm me justificar, vêm me dizer. Então eles demonstram de formas diferentes como eles acham importante esse momento de aprendizagem para os filhos. Hoje a escola, essas palavras que eu vou usar não são minhas, são dos pais, hoje buscam essa escola porque essa escola ensina, de fato. Buscam essa escola porque essa escola ensina os alunos que não aprendem. Isso é muito triste por um lado e nos deixa muito emocionado por outro. Porque são crianças que são excluídas de outras escolas, né? Porque, obviamente, uma criança que não está alfabetizada no 4º ano não tem condições de estar no 4º ano, então ela é renegada e é fadada ao fracasso já, né? Como nós temos essa visão de que, bom, se essa aluna está aqui e chegou aqui em março, em dezembro ela tem que estar modificada. Ela precisa se modificar.
E ela precisa aprender o que ela tem condições de aprender. Ela precisa aprender o que a gente tem condições de oferecer. Né? Então, isso foi... E isso, hoje, a gente fez até um questionário no início do ano. A gente colocou ali, perguntou como que os pais vieram para essa escola. Se foi por indicação de alguém, se foi pela central de vagas, se foi porque era o único lugar que tinha vaga. E muitos ali foram por indicações. E a gente tem N histórias aqui de alunos que estão aqui porque o primo que não era aprendente, que tinha reprovado não sei quantos anos dentro da escola, veio para cá, conseguiu aprender, conseguiu aprovar naquele ano, então o primo veio para cá, aí o irmão daquele também já veio, e aí o vizinho daquele também já ficou sabendo que aqui os alunos, aqueles que não aprendiam, eram enxergados, né? Porque às vezes não precisa nem passar daquele ano, né? Aprovar, passar, mas aquele aluno foi enxergado. Foi dado condições para que ele se entenda como aprendente, e isso é marca da escola. Ninguém aqui na escola está, nenhum aluno vai te dizer aqui que não sabe, ou que não consegue aprender. Ele sabe que ele pode te dizer que ele tem uma dificuldade, ele pode te dizer que faz uma atividade diferente da turma dele, mas ele sabe que ele está sendo respeitado naquela condição dele. Então isso tem sido muito forte aqui na escola, né? Acho que isso é um ponto muito positivo. Isso faz parte da nossa visão, do nosso PPP, onde a gente coloca que a gente quer ser reconhecido, né, como uma escola que garante a aprendizagem de todos, e a gente garante a aprendizagem de todos. Lembrando que garantir a aprendizagem de todos não é sinônimo de garantir a aprovação de todos, né? Mas se a gente for falar de aprendizagem, de aprovação e aprovação, a gente teria mais um monte de coisa para falar. Mas garantir que todos aprendam no seu tempo e no seu ritmo, sim, é uma escola que garante a aprendizagem de todos, né? Então, acho que isso é fundamental, assim, acho que hoje nós somos referência, sim, porque as pessoas nos buscam em função disso. Hoje a gente tem, por exemplo, alunos especiais, né, que nós recebemos vamos supor, a gente recebeu um aluno especial, né, e aí aquela mãe, né, por ter sido bem acolhida nas primeiras semanas de aula, por o filho já ter tido uma diferença, já buscou a outra mãe, que já avisou a vizinha do condomínio que também tem dificuldade, que viu que o filho não estava aprendendo, né? Então isso foi levando a escola a ser reconhecida dessa forma, e isso tem sido um ponto muito positivo, assim, da escola. Eu, tipo assim, eu prefiro 1000 vezes esse daqui do que de lá. É que eu morava na cidade. E aí eu prefiro desse daqui também, porque acho que é que tipo assim, na verdade, tipo assim, ó, eu não posso falar muita coisa por causa que eu passei 2 anos também naquela escola. Mas até agora eu tô gostando mais desse aqui, entendeu? Porque lá na minha escola tava... Eu não gosto muito de uma professora. Aí a mãe tentou muito e conseguiu me transferir pra cá. Eu achei esse colégio bem legal, me internei bem e eu gostei muito dos professores. Porque as pessoas sempre são juntas e, como posso dizer, bem alegres. Tipo assim, eu não sei, eu acho que eles explicam melhor, entendeu? Quando eu vim pra cá, eu achei totalmente diferente. Eu até reclamava um pouco por causa que tinha muita coisa pra copiar, que eu achava que era desnecessário. Mas se hoje eu acho que se eu voltar pra lá, eu vou ver que muita coisa é necessária ainda. Dessas professoras, elas dão mais coisas. Essa escola é bem legal. Eu estudei aqui desde o prédio passado.